A bala rasgou o ar noturno de Lisboa, e quando pelas ruas empedradas do bairro Alto como um grito de traição. Eu, Ricardo Almeida, o CEO implacável da Almeida Tech, o homem que construíra o império de inovação em plena crise econômica, vi meu mundo desabar quando Miguel caiu aos meus pés, o peito encharcado de sangue, os olhos castanhos implorando por uma salvação que eu nunca imaginei precisar oferecer. Naquele instante, sob as luzes tremulosentes dos lampiões antigos, soube que o segredo que guardara por 15 anos, o amor que nutria por ele, meu melhor amigo desde a infância, não podia mais ser silenciado, ou eu o perderia para sempre, não para a morte, mas para as correntes invisíveis da negação e do medo. Meu coração martelava como os sinos da sé de Lisboa ao amanhecer, enquanto eu pressionava a ferida de Miguel com as mãos trêmulas, ignorando o caos ao redor, sirenes distantes, o burburinho de curiosos se aproximando, e o peso sufocante de uma noite que começara como uma celebração e terminara em pesadelo. Nós estávamos no terraço de um bar escondido, brindando ao meu mais recente contrato milionário com a União Europeia, rindo das memórias de garotos correndo pelas praias de Cascais, livres do peso das expectativas familiares. Miguel, com seu sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos, havia-me confidenciado mais cedo, num sussurro embriagado pelo vinho do Douro, que sentia uma pressão insuportável da família para se casar com aquela prima distante, uma mulher que ele mal conhecia, só para manter as aparências. Eles não entendem, Ricardo, dissera ele, os olhos fixos no horizonte do Tejo. Não entendem quem eu sou de verdade. Eu quisera responder então, gritar que eu entendia, que eu amava exatamente por isso, por sua coragem quieta, por sua alma que dançava ao ritmo das fadas no fado melancólico, mas as palavras travaram na garganta, presas pelo medo de destruir a amizade que era minha âncora em um mar de solidão. Agora, com o sangue dele manchando minha camisa de linho branca, eu gritava por ajuda, a voz rouca de pânico. Miguel, fica comigo. Não ousa me deixar agora. Ele piscou devagar, a mão fraca apertando a minha, e murmurou, sempre soube. Que você era meu herói. Aquelas palavras foram como uma faca no peito, mais afiada que a bala que viera do nada, um assalto aleatório, disseram depois os policiais, mas eu não acreditava em coincidências. Em Lisboa, cidade de intrigas e sussurros, onde os segredos da alta sociedade se entrelaçavam como as ruas labirínticas da Alfama, nada era aleatório. Alguém nos vira ali, rindo perto demais, tocando os braços um do outro com uma intimidade que beirava o proibido, e decidira punir o que não compreendia. Enquanto a ambulância cortava a noite com luzes vermelhas, eu me agarrei à maca, recusando-me a soltar sua mão, e jurei em silêncio, se ele sobrevivesse, eu não o deixaria escapar de novo. Não para a família conservadora que o sufocava, não para a sociedade que nos rotulava, não para o meu próprio covardia. No hospital de Santa Maria, o cheiro de antissético misturava-se ao sal do Tejo que entrava pelas janelas abertas, um lembrete cruel de que a vida em Portugal, com sua beleza eterna, ainda carregava sombras medievais de preconceito. Os médicos me afastaram da sala de cirurgia, mas eu me recusei a sentar na sala de espera fria, com suas cadeiras plásticas e revistas amareladas. Em vez disso, caminhei pelos corredores como um predador ferido, ligando para minha assistente, Sofia, que chegara em minutos com o terno impecável e o olhar de lealdade feroz. Encontre quem fez isso, ordenei, a voz baixa mas letal. Dinheiro não é problema. Quero nomes, motivos, tudo. Sofia, que sabia de meus segredos melhor que ninguém, ela mesma uma lésbica discreta em um mundo corporativo machista, assentiu sem perguntas. E Miguel? Perguntou ela, hesitante. Eu parei, olhando para a porta dupla da UTI. Ele é tudo, respondi simplesmente, e pela primeira vez em anos, senti o peso da verdade me libertar. Horas se arrastaram como séculos, e quando o cirurgião emergiu, suado e exausto, seu verdito foi um soco, ele perdeu muito sangue, mas a bala não atingiu órgãos vitais. Vai sobreviver, mas precisará de repouso absoluto. E há uma mensagem para você, Sr. Almeida. Um envelope chegou com ele na ambulância. Meu estômago revirou. O envelope era simples, selado com cera vermelha, e continha uma única frase rabiscada em tinta preta: amigos como vocês não duram em Lisboa. Escolha, ele ou seu império. Assinado com um símbolo que reconheci de imediato, o punho cerrado de um grupo ultraconservador que eu havia processado meses antes por discriminação em contratações. Eles me viam como o inimigo, o CEO gay abertamente bem-sucedido, que financiava a ONGs para direitos LGBTQ+, em segredo, mas que ainda mantinha sua vida pessoal trancada a 7 chaves para proteger Miguel, o amigo hétero que todos achavam que ele era. Eu rasguei o papel, o ódio queimando como vinho fortificado na veia. Mas o ódio deu lugar ao medo quando entrei no quarto e vi Miguel, pálido contra os lençóis brancos, os tubos serpenteando em seu braço. Ele acordou devagar, o sorriso fraco surgindo como o sol sobre Sintra. Ricardo. Você parece um fantasma. Rimos, um riso quebrado, e segurei sua mão, sentindo o pulso dele sincronizar com o meu. Nunca mais me assusta assim, murmurei.
Ele apertou meus dedos. Eu ouvi os tiros. Pensei que era o fim. Mas você estava lá. Pausa, e então, com a vulnerabilidade de quem flerta com a morte, sempre estivemos lá um para o outro, não é? Como naqueles verões em que fugíamos para a costa, prometendo que nada nos separaria. Meu peito apertou. Aqueles verões eram o cerne de tudo, meninos de 16 anos descobrindo o mundo, e a si mesmos, nas falésias de Cabo da Roca, onde o Atlântico rugia como nossos segredos não ditos. Miguel sempre fora o aventureiro, eu o pensador, ele o que ria das piadas ruins, eu o que planejava o futuro. Mas o futuro nos separara, eu para a universidade em Coimbra e depois o mundo corporativo, ele para o emprego estável na família, um armazém de vinhos no Alentejo, onde as tradições pesavam como uvas maduras. Naquela noite, enquanto ele dormia sob sedativos, eu me sentei ao lado da cama, o telefone vibrando com mensagens de conselhos de administração preocupados com o incidente. Ignorei-os. Em vez disso, revivi as camadas de nossa história, as que ninguém via. Miguel nunca soubera, ou fingira não saber, sobre minhas noites solitárias em apartamentos de luxo no Chiado, onde eu navegava apres de namoro com o coração apertado, sempre comparando os estranhos a ele. E eu? Eu o vira namorar mulheres, sempre casuais, sempre terminando em términos amargos que ele atribuía ao timing errado. Mas havia olhares, toques acidentais que duravam segundos demais, conversas madrugada adentro sobre o que significava ser diferente em uma Portugal que avançava devagar na aceitação. Há 2 meses, durante o orgulho de Lisboa, ele me acompanhara em segredo, o rosto escondido sob um boné, mas os olhos brilhando com uma curiosidade que beirava a revelação. Você é corajoso, Ricardo, dissera ele depois, na calada da noite. Eu invejo isso. O amanhecer trouxe visitantes indesejados, a mãe de Miguel, Dona Isabel, uma senhora de cabelos grisalhos e rosário no pescoço, que me olhou com desconfiança mal disfarçada. O que aconteceu de verdade, Ricardo? Meu filho não anda em lugares perigosos. Sua voz era afiada como as facas de cozinha alentejana, carregada de insinuações sobre amizades modernas que corrompiam bons rapazes. Eu engoli o baile, respondendo com a frieza de um CEO, foi um assalto, Dona Isabel. A polícia está investigando. Ela bufou, ajustando o chale. Ele precisa de família agora, não de complicações. E aquela prima, a Ana, está ansiosa pelo noivado. Vai ajudá-lo a se estabilizar. Meu sangue gelou. O noivado, a armadilha que Miguel mencionara, um arranjo familiar para herdar vinhedos e manter o nome limpo. Eu quis gritar que aquilo mataria mais devagar que qualquer bala, mas me contive, saindo para o corredor antes que minha fúria transbordasse. Sofia me encontrou ali, com um tablet na mão. Os culpados, 2 capangas de um tal de Vítor Ramos, líder daquele grupo, família tradicional. Ele perdeu o emprego na sua empresa por assédio homofóbico. Isso é retaliação. Seus olhos flamejavam. Quer que eu mova os fios? Um processo, talvez uma exposição na imprensa. Eu hesitei, olhando para o quarto onde Miguel ria baixinho de algo na TV, expor significava arriscar tudo, meu império, nossa privacidade, a frágil bolha que nos protegia. Mas esconder. Isso nos condenava a mais noites como aquela. Espere, disse eu. Preciso falar com ele primeiro. Voltei ao quarto, e Miguel, agora mais alerta, ergueu uma sobrancelha. Cara feia de novo. O que é? Sentei-me na beira da cama, o coração na boca. Miguel, aquele envelope. Era uma ameaça. Por causa de nós. Ele franziu a testa. Nós. O que isso significa? Respirei fundo, o ar pesado como névoa matinal no Douro. Significa que não posso mais fingir. Você é mais que um amigo para mim. Há anos. E se isso te assusta, eu entendo, mas... Não posso te perder. Não para balas, não para famílias, não para mentiras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip do monitor. Miguel me olhou, os olhos arregalados, processando. Então, devagar, um sorriso tímido surgiu, misturado a lágrimas. Idiota. Eu sempre soube. Sempre esperei que você dissesse. Ele apertou minha mão com força surpreendente. Eu sinto o mesmo, Ricardo. Mas o medo. A família, o que vão dizer? E agora isso? Eu não sou forte como você. Meu peito se encheu de alívio e terror misturados. Nós seremos fortes juntos, prometi. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. Naquela tarde, enquanto eu saía para uma reunião de emergência, um telefonema mudou tudo. Ana, a prima, chegara a Lisboa, exigindo ver Miguel, e com ela,
um anel de noivado que selava o destino dele, ou assim ela pensava. Eu corri de volta ao hospital, o trânsito de Lisboa um labirinto de buzinas e fúria, o sol do meio-dia batendo impiedoso no para-brisa do meu Audi. Ana era uma força da natureza alentejana, alta, de cabelos negros como a noite, com olhos que julgavam sem piedade. Ela me interceptou no corredor, o perfume floral sufocante contrastando com o cheiro estéril do lugar. Ricardo, que alívio você estar aqui. Miguel precisa de estabilidade agora, não de aventuras noturnas. Sua voz era melosa, mas os olhos diziam, eu sei o que vocês são. Como? Os sussurros da família, sem dúvida, as fofocas que corriam como vinho derramado. Eu forcei um sorriso profissional. Ele está descansando, Ana. Os médicos recomendam visitas curtas. Ela ignorou, empurrando a porta. Dentro, Miguel se sentou na cama, o rosto pálido endurecendo ao vê-la. Ana. O quê? Ela se aproximou, beijando sua bochecha com possessividade, e tirou da bolsa uma caixa de veludo. Trouxe isso para te animar, amor. O anel. Papai aprovou tudo, o casamento em Évora, no verão. Vai ser perfeito. Miguel congelou, os olhos voando para mim em pânico silencioso. Eu fiquei na porta, o punho cerrado, sentindo o ódio crescer como era selvagem. Perfeito. Para quem? Para a família que o via como herdeiro, não como homem. Para uma sociedade que ainda murmurava sobre pecados nas missas dominicais. Ana, disse ele devagar, não é o momento. Ela riu, um som forçado. Bobagem. Você sempre disse que queria uma vida normal. Eu sou normal, Miguel. Não como. Certas influências. O olhar dela me acertou como uma flecha, e eu soube, ela era o veneno, alimentada por Dona Isabel, pronta para arrancá-lo de mim. Saí antes que explodisse, batendo a porta com força suficiente para ecoar. No estacionamento, liguei para Sofia, acelere tudo. Quero dossiê sobre Ana. E sobre Vítor Ramos. Isso acaba hoje. Enquanto isso, no quarto, Miguel confrontava o passado que o prendia. Ana, eu te respeito, mas isso. Não posso. Ela se sentou, o rosto endurecendo. É por causa dele, não é? Do Ricardo. Todo mundo sabe que ele é, você sabe. E você, passando noites com ele, rindo, tocando como se. Miguel interrompeu, a voz ganhando força pela primeira vez. Ele é meu melhor amigo. E sim, ele é gay. E se eu fosse? O que isso muda? Ana recuou, chocada. Você não é. Você é da família, Miguel. Do nosso mundo. Ele riu amargamente. Meu mundo é maior que vinhedos e tradições, Ana. Eu amo alguém. De verdade. Ela saiu chorando, prometendo contar tudo à mãe, e Miguel me ligou imediatamente, a voz trêmula, volte. Precisamos fugir disso tudo. Eu voltei, e naquela conversa sussurrada entre visitas, dissemos planos frágeis, ele sairia do hospital em segredo, ficaria no meu apartamento no Príncipe Real até se recuperar. Mas o destino zombou novamente. Naquela noite, enquanto eu negociava com o Conselho por Zoom, o incidente não afeta as ações, foca no contrato europeu, uma batida na porta me arrancou da ilusão de controle. 2 policiais, uniformes engomados, com um mandado. Sr. Almeida, precisamos interrogá-lo sobre o assalto. Testemunhas dizem que houve uma briga entre você e a vítima. Meu mundo girou. Briga. Alguém plantara mentiras, provavelmente os capangas de Ramos. Eu os convidei a entrar, a mente correndo como um rio em cheia. Foi um assalto aleatório, insiste, mas eles citaram relatos de ciúmes românticos, e eu soube que o segredo vazara. O interrogatório foi um circo, perguntas sobre nossa amizade, fotos antigas de viagens que Sofia havia postado inocentemente no Instagram, insinuações sobre relações impróprias. Saí de lá às 3 da manhã, exausto, mas determinado. No hospital, encontrei Miguel acordado, ansioso. Eles vieram aqui também, disse ele. Perguntaram se eu era. Como você. Tocou meu rosto, um gesto terno que me desarmou. Ricardo, e se eu disser sim? E se eu for como você? Meu coração parou. Então lutamos juntos. Beijei sua testa, o primeiro toque além de mãos apertadas, e o ar crepitou com possibilidade. Mas ao amanhecer, o golpe final, um e-mail do conselho, convocando-me para uma reunião de emergência. Rumores sobre sua conduta pessoal ameaçam a empresa. Renúncia voluntária ou investigação interna. Meu império, construído com suor e noites sem dormir, ruía por amor.
Decidi então, não renunciaria. Em vez disso, transformaria o veneno em antídoto. Liguei para meu advogado, um aliado que era de longa data, e planejei a contraofensiva. Mas primeiro, Miguel. No quarto, sob a luz suave da manhã lisboeta, eu me ajoelhei ao lado da cama. Eu te amo, Miguel. Não como amigo. Como tudo. Ele chorou, puxando-me para um abraço desajeitado pelos tubos. Eu também. Sempre. Foi o começo, mas o inferno só começava. Ana espalhara o boato pela família, e Dona Isabel chegara furiosa, exigindo que Miguel voltasse para casa imediatamente. Você está confuso por causa daquela bala. Ele te manipulou. Miguel, fraco mas firme, rebateu: Mãe, é amor. Verdadeiro. Ela desabou, rezando em voz alta, e eu saí, o coração partido por ele. Naquela tarde, Sofia trouxe novidades. Vítor Ramos seria preso ao meio-dia seguinte, com provas irrefutáveis de suborno para os capangas. Mas o verdadeiro choque veio de Ana. Ela me confrontou no café do hospital, o anel ainda no dedo. Você destruiu tudo, Ricardo. Mas eu sei de um segredo seu: aquele investimento secreto é uma clínica de transição de gênero. Se eu vazar para a imprensa. Chantagem. Minha mente calculou, expor Ramos salvaria minha reputação, mas isso custaria a Miguel a família. Escolhi o risco. Publique, desafiei. E veja seu mundo desabar também. Ela saiu, pálida, e eu soube que a guerra escalara. Ao entardecer, com Miguel adormecido, eu caminhei pelo jardim do hospital, o ar perfumado de jasmins lembrando-me das noites em que sonháramos alto. Eu era o CEO que mudara a Portugal digital, mas falhara em mudar meu coração. Agora, com tudo em jogo, planejei o movimento mestre, uma conferência de imprensa, não para negar, mas para afirmar. Mas primeiro, precisei de aliados. Liguei para João, um jornalista LGBTQ+ do público, e para a rede de amigos que eu escondera por anos, casais gays casados pós-lei de 2010, ativistas que marchavam no Rossio. Precisamos de você, disse João. Sua voz pode mudar tudo. A noite caiu como um véu, e no quarto, Miguel acordou suando de febre. Sonhei que perdíamos tudo, murmurou. Abracei-o, sussurrando promessas. Mas o telefone tocou, o conselho exigia minha presença imediata. Deixei-o com uma enfermeira de confiança, dirigindo pela marginal como um fantasma. No escritório no Parque das Nações, os diretores me esperavam, rostos duros sob as luzes fluorescentes. Ricardo, os rumores. Interrompi, são verdadeiros. Eu amo Miguel. E isso não afeta minha liderança. Silêncio atonito. Então, o Sherman, um homem de 60 anos com bigode grisalho, sorriu devagar. Era hora, rapaz. Nós sabíamos há anos. Apoiamos você. Alívio inundou-me. Aliados inesperados, em uma Portugal que evoluía às escondidas. Voltei ao hospital ao raiar do dia, mas encontrei caos. Dona Isabel havia levado Miguel para casa, contra ordens médicas, alegando cuidados familiares. Pânico me consumiu. Dirigi para o Alentejo, as planícies douradas borrando na velocidade, o sol nascendo como um aviso. Cheguei à herdade ao meio-dia, o ar cheirando a terra e uvas. A casa era um bastião de tradição, paredes brancas, azulejos azuis, crucifixos em cada canto. Dona Isabel me recebeu na porta, o rosto uma máscara de fúria. Você não entra aqui. Mas de dentro, a voz de Miguel: Deixo, mãe. Eu entrei, ignorando os protestos, encontrando Miguel na sala de jantar, deitado em um sofá antigo, o rosto corado de esforço. Ricardo, ele estendeu a mão, e eu a tomei, sentindo o tremor. Dona Isabel cruzou os braços. Isso acaba agora. Ele vai se casar com Ana. É o que Deus quer. Miguel se sentou, gemendo de dor. Mãe, Deus quer felicidade. E a minha é com ele. As palavras pairaram como fumaça de lareira, e pela primeira vez, vi dúvida nos olhos dela, uma rachadura na armadura. Mas Ana surgiu então, do nada, com um tablet na mão. Olhe isso, Isabel. Ela apertou play, um vídeo granulado de nós dois no bar, rindo, abraçando, editado para parecer algo sórdido. Vazou online. A família está destruída. Meu estômago revirou. Ramos, os seus asseclas, o último golpe. Miguel empalideceu. Apaguem isso. Mas Ana sorriu friamente. Tarde demais. A menos que você volte a si. Eu avancei, voz baixa. Isso é crime, Ana. Difamação. Ela riu.
Prove. E perca tudo. Saí para o pátio, ligando para Sofia, contra-ataque agora. Libera o dossiê de Ramos para a imprensa. Horas depois, enquanto o sol se punha sobre os vinhedos, o escândalo explodiu, manchetes no jornal de notícias, líder ultraconservador ligado a ataque homofóbico. Ramos foi preso em público, algemado na TV, e o vídeo falso desmascarado como deepfake. Mas o dano estava feito, mensagens de ódio inundavam minhas redes, acionistas nervosos ligavam, e Dona Isabel, vendo a manchete, desabou em lágrimas. O que fizemos com você, filho? Miguel, fortalecido pela raiva, confrontou-a: vocês me fizeram negar quem sou. Por tradição. Por vergonha. A conversa se estendeu pela noite, fados tocando baixinho no rádio, lágrimas fluindo como Guadiana. Eu fiquei de lado, o coração doente por ele, mas orgulhoso. Ao amanhecer, Dona Isabel cedeu um pouco: fique com ele por enquanto. Mas prove que é bom para meu menino. Foi uma vitória frágil, mas real. Voltamos a Lisboa juntos, Miguel no banco do passageiro, o vento bagunçando seus cabelos. Obrigado por lutar, disse ele. Agora é minha vez. De volta à cidade, o apartamento no Chiado era um refúgio, janelas altas com vista para o castelo de São Jorge, livros empilhados como fortalezas. Miguel se recuperava devagar, caminhadas curtas pelo bairro, mãos dadas em becos escondidos. Mas a pressão crescia, o conselho, apesar do apoio, exigia discrição, a família mandava ultimatos velados. E então, o passo em falso, durante uma gala beneficente que eu organizava para direitos LGBTQ+, Miguel apareceu como meu convite especial, de braço dado. Flashes explodiram, e no dia seguinte, o Correio da Manhã estampou: CEO gay e amigo, romance ou escândalo. O mundo explodiu em opiniões, apoio de ativistas, ódio de trolls, curiosidade da elite. Eu quis me esconder, mas Miguel, com fogo nos olhos, disse: não. Vamos enfrentar. Marcamos uma entrevista com João, no estúdio do Público, sob luzes quentes. Sentados lado a lado, mãos entrelaçadas sob a mesa, contamos tudo: a amizade, o amor reprimido, o ataque, a família. Não é escândalo, disse Miguel. É vida. A entrevista viralizou, Portugal dividida mas inclinando-se para nós, petições online, mensagens de jovens gays em Évora e Porto. Mas Ana não desistiu, processou por alienação parental, alegando que eu roubara Miguel de sua noiva. O tribunal em Lisboa virou circo, juízes conservadores questionando nossa moral. Durante o julgamento, tensões explodiram. Dona Isabel testemunhou, voz trêmula: eu o criei para ser homem de família. Miguel rebateu do banco: eu sou. Com Ricardo. Lágrimas, aplausos na galeria de ativistas. Eu testifiquei, expondo minha jornada, de garota enrostida em Cascais a CEO que doava milhões para abrigos Kier. O juiz, surpreendentemente progressista, arquivou o caso por falta de base, mas o dano emocional perdurou. Ana fugiu para o Brasil, amargurada, e Dona Isabel. Ela nos visitou uma semana depois, com um bolo de amêndoa caseiro. Não aprovo tudo, disse, mas amo meu filho. Pequenos passos, como o progresso de Portugal pós-Salazar. Mas o verdadeiro teste veio de dentro, minhas inseguranças. Numa noite chuvosa, com o Tejo rugindo lá fora, Miguel confessou: às vezes, sinto que não sou o suficiente para seu mundo glamouroso. Eu o abracei, rindo. Você é meu mundo. A intimidade cresceu devagar, toques que curavam feridas antigas, conversas que desfiavam medos. O passado assombrava, um ex-namorado meu, Pedro, ressurgiu, ciumento, vazando e-mails antigos para tabloides. Ele te usou para closet, mentiu. Dúvidas plantadas, e Miguel, inseguro, questionou: é verdade. Confrontei Pedro num café no Bairro Alto, voz gelada: acabou. Deixe-nos em paz. Ele recuou, mas o veneno ficou. Para reconquistar a confiança, planejei uma surpresa, uma viagem a Sintra, onde crescéramos. No Palácio da Pena, sob torres coloridas, propus: seja meu parceiro, oficial. Não escondido. Ele aceitou, lágrimas nos olhos, e ali, com o Atlântico ao fundo, selamos o que o medo roubara. Mas ao voltar, o conselho convocou: apoiamos, mas... Discrição nos negócios. Eu recusei. Ou aceitam tudo de mim, ou nada. Demissão iminente. Talvez. Mas com Miguel ao lado, eu estava pronto. A demissão veio como um trovão, carta formal, conflitos de interesse. Meu império, a Almeida Tech, agora liderada por um interino sem visão, afundava em ações voláteis. Jornais sensacionalistas gritavam: queda do CEO gay, amor ou loucura.
Eu ri, amargamente, no apartamento, enquanto Miguel cozia bacalhau à brás para nos distrair. Vamos recomeçar, disse ele, olhos brilhantes. Você me ensinou a sonhar grande. Mas o orgulho ferido me consumia, anos de inovação, apps que conectavam comunidades ia para a detecção de discursos de ódio, jogados fora por preconceito velado. Sofia, leal, renunciou em solidariedade, juntando-se a mim num novo venture, uma startup focada em tech inclusiva. De zero ao topo, de novo, brincou ela. Enquanto isso, a família de Miguel rachava. Seu irmão mais novo, Tomás, um estudante de arte em Lisboa, veio nos visitar, abraçando-nos abertamente. Vocês são inspiração, mano. Mas Dona Isabel lutava, telefonemas hesitantes, convites para almoços tensos em Évora. Numa delas, sob a sombra de sobreiros centenários, ela confessou: meu pai era como vocês. Escondeu até morrer. Não quero isso para ti. Lágrimas compartilhadas, e um abraço, o primeiro. Progresso lento, como o vinho envelhecendo. Mas o passado não descansava. Vítor Ramos, solto sob fiança, mandou uma carta: vocês acham que ganharam? A verdadeira família lutará. Dias depois, grafites homofóbicos sujaram a fachada da startup em andamento, no Lisboa Factory. A polícia investigava, mas o medo instalou-se, saídas noturnas canceladas, olhares paranoicos nas ruas. Miguel, curado fisicamente mas marcado, acordava suando. E se nos pegarem de novo? Eu acalmava com histórias de resiliência portuguesa, de Camões exilado a ativistas do 25 de Abril. Nós somos a nova revolução. Um aliado inesperado surgiu, o Sherman do Conselho, aposentado, ligou: errei. Invista em mim para sua nova empresa. Capital fresco, e com ele, contatos. A startup decolou, batizada Tejo Livre, software para advocacia digital. Lançamento em Lisboa, com Miguel ao meu lado no palco, mãos dadas publicamente. Aplausos ribombantes, mas sussurros nos bastidores: eles são o casal do ano. Ou do escândalo. Ignoramos, focando no futuro. Então, o golpe emocional. Durante uma viagem a Porto para uma conferência, Miguel recebeu uma carta de Ana, do Brasil: eu errei. Mas saiba, sua mãe está doente. Câncer. Ela esconde para não preocupá-lo. Corríamos de volta, o trem alfa pendular cortando o dor como uma lâmina. No hospital de Évora, Dona Isabel jazia fraca, mas sorrindo ao nos ver. Meus meninos, murmurou. Miguel chorou, e eu segurei sua mão, enquanto ela sussurrava: cuide dele, Ricardo. Seja a família que eu falhei em ser. Morreu 2 semanas depois, em paz, com nós dois ao lado. O funeral foi um turbilhão, parentes murmurando, mas Tomás defendendo-nos ferozmente. Miguel herdou os vinhedos, mas com uma condição implícita: viver autenticamente. De luto, nos refugiamos em Cascais, ondas atlânticas lavando dores. Ali, numa praia deserta ao pôr do sol, Miguel propôs de volta: case comigo. Aqui, onde tudo começou. Sim, eu disse, e o beijo selou anos de espera. Mas o mundo não parava. Ramos processou por difamação, virando o caso em circo midiático. Julgamento em Lisboa, galeria lotada de ativistas com cartazes: amor não é crime. Testemunhei, expondo sua rede de ódio, Miguel falou de perdão misturado à justiça. Vitória, Ramos condenado à prisão, e nós, heróis involuntários. A fama trouxe bênçãos e pragas, convites para talk shows, mas também ameaças anônimas. Contratamos segurança discreta, mas o stress minava. Numa noite, após um debate acalorado na TV sobre casamento gay, ainda fresco na memória coletiva, discutimos pela primeira vez. Você ama a luta mais que a nós, explodiu Miguel. Não, respondi, ferido. Mas sem luta, perdemos nós mesmos. Reconciliação na varanda, estrelas sobre o Tejo testemunhando promessas renovadas. Com o primeiro aniversário do ataque, lançamos uma fundação em nome de Dona Isabel, apoio a famílias Kier. Inauguração no Rossio, com fado ao vivo, não melancólico, mas esperançoso. Ali, entre amigos, sentimos cura. Mas um sussurro de Sofia, Ramos apelou. E tem um informante na fundação. Traição interna. Paranoia cresceu, e investigamos, um ex-funcionário, ressentido por demissão. Confrontamo-o no armazém no Cais do Sodré, chuva torrencial fora. Porquê? Perguntei. Vocês representam o que eu odeio, mudança. Chamei a polícia, mas ele fugiu, deixando uma pista: ligação com um político conservador. A teia se ampliava. Decidimos contra-atacar publicamente, documentário sobre nossa jornada,
filmado por um cineasta Kier de Faro. Cenas íntimas, caminhadas em Belém, cozinhando pastéis de nata, misturadas a depoimentos de sobreviventes de ódio. Lançamento no Festival de Cinema de Lisboa, aplausos de pé. Mas o clímax veio quando o político foi exposto, renunciando em escândalo. Vitória pírrica, mas nossa voz ecoava. O casamento planejado para verão em Cascais virou farol, sem convidados, mistura de tchi, ativistas e família relutante. Tomás como padrinho, Sofia como madrinha. Votos sob um arco de flores silvestres, ondas como testemunhas, eu te escolho, em tempestades e calmarias. Beijo aplaudido, mas nuvens no horizonte, Tomás confidenciou. Tio-avô planeja contestar a herança de Miguel, alegando influência imoral. Batalha legal iminente. Advogados prepararam defesas, mas o stress nos desgastou. Miguel, gerenciando vinhedos remotamente, duvidava, e se perdermos tudo? Não perdemos nós, respondi, levando-o a um retiro em Óbidos, vilarejo medieval de livros e paz. Ali, entre muralhas, redescobrimos leveza, piqueniques, danças sob estrelas. De volta, a startup explodia, Tejo Livre adotada por ONGs europeias, prémios em Berlim. Mas sucesso atrai inveja, um rival corporativo, invejoso, espalhou rumores de plágio. Investigação interna limpa, mas manchetes feriram. Lutamos ou desistimos? Perguntou Miguel. Lutamos, eu disse, e contratamos detetives. Descoberta, ligação com o ex de Pedro, vingança mesquinha. Processo resolvido rápido, mas lição, confiança é frágil. Um susto de saúde veio, exames de rotina revelaram um tumor benigno em Miguel, resquício do estresse do tiro. Cirurgia bem-sucedida em Coimbra, eu ao lado, rezando pela primeira vez desde a infância. Recuperação em casa, com sopas de Dona Isabel receita e conversas profundas. Você me salvou mais que uma vez, disse ele. Não, nós nos salvamos. Fortalecidos, enfrentamos o contestar da herança, tribunal em Évora, juiz cético. Testemunhas, Tomás, defendendo o irmão, ativistas, contextualizando preconceito. Vitória, herança intacta, mas com mediação familiar. Tio-avô, envergonhado, pediu desculpas num jantar tenso. A mídia nos canonizou como casal ícone, mas pressão crescia, convites para palestras globais, documentário indicado ao Oscar europeu. Recusamos alguns, priorizando nós. Uma lua de mel em Madeira, trilhas vulcânicas e pôres do sol atlânticos, reacendeu faíscas. De volta, surpresa, Sofia grávida via inseminação, pedindo-nos como padrinhos. Celebração no Chiado, vida florescendo. Mas Sombras, Ramos, da prisão, orquestrava petições online contra a nossa fundação. Contra-ataque, campanha Amor Sem Correntes, viralizando com depoimentos. Milhões de visualizações, doações recorde. Ele perdeu apoio, isolado. Pessoal, Miguel quis terapia conjunta, desenterrando traumas, rejeição familiar, medo de abandono. Sessões em Lisboa, com terapeuta Kier, nos uniram mais. Você é minha casa, ele disse após uma. Clímax inesperado, durante uma marcha do orgulho, um manifestante anti nos confrontou, cuspindo ódio. Miguel, impulsivo, revidou verbalmente, escalando para empurrão. Polícia interveio, mas vídeo viralizou como agressão gay. Escândalo, patrocinadores da startup hesitaram. Eu defendi publicamente, ele protegeu nosso amor. Isso não é violência, é sobrevivência. Apoio inundou, mas cicatrizes internas, Miguel se culpou, mergulhando em dúvida. Sou fraco. Não, humano, respondi, levando-o a cabo da roca, onde juramos resiliência. A startup atingiu unicórnio status, valuation bilionária. Festa no Tejo, iates e fogos. Mas eu declinei CEO, passando para Sherman, focando na fundação. Miguel expandiu vinhedos sustentáveis, label, amor envelhecido. Sucesso duplo, mas equilíbrio precário. Anos se fundiram, 2026 trouxe o nascimento do filho de Sofia, batizado com nosso nome no meio. Padrinhos orgulhosos, brincando no Parque Eduardo VII. Fundação cresceu, abrigos em Porto e Faro. Mas teste final, infertilidade descoberta em check-up. Sonhos de família biológica esmagados, adoção considerada. Processo burocrático em Portugal, ainda enviesado contra casais Kier, nos desgastou. Rejeições iniciais doerem como o tiro original. Porque nós, chorou Miguel. Porque o mundo ainda resiste, respondi, apelando com depoimentos de impacto social. Vitória, aprovação para uma menina de 5 anos, órfã de Faro, batizada Maria pelo Mar. Adoção em 2027, família completa.
Primeiros passos dela no Chiado, risadas e quando, cura total. Ramos, libertado condicionalmente, tentou reabilitação pública, mas sabotou, protesto na frente da fundação, com cartazes falsos. Nós ignoramos, focando em educação, workshops em escolas sobre inclusão. Impacto, leis anti-ódio fortalecidas no Parlamento, nossa voz citada. Pessoal, aniversários de casamento em praias, renovando votos. Miguel publicou Memórias, Vinhos do Coração, best-seller. Eu, Biografia Tech, Códigos de Amor. Conflito final, crise familiar com Tomás, saindo do armário como bi, namorando um homem mais velho. Tio-avô ressurgiu, deserdando, Miguel confrontou, não repita erros. Mediação familiar, lágrimas e abraços, herança compartilhada. Tomás juntou-se à startup, trazendo arte digital. Em 2028, retrospectiva, documentário Venceme, inspirando globalmente. Mas humildade, voluntariado em abrigos, mãos na terra. Uma noite, no terraço, Maria dormindo, Miguel sussurrou, não posso te perder. Nunca, respondi. Vida, com suas balas e beijos, decide em tapeçaria portuguesa, fado, mas com final feliz. Legado, Portugal mudou um pouco mais, por nosso amor. E nós, eternos, no Tejo eterno.